bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos o professor, mestre em Direito Agroambiental e pós-graduado em Direito Público e Direito Constitucional, Fabiano Cota de Melo Nunes da Silva. O tema escolhido por ele foi a amplitude da cobertura no âmbito da saúde suplementar. Então, vamos acompanhar. É importante, a título introdutório, dizer que em junho deste ano, esse mês ficará marcado na história pela polêmica instaurada e analisada no Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade ou não do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. Os partidários da não taxatividade, aqueles que dizem que o rol é exemplificativo, inclusive encamparam uma campanha nacional com artistas e personalidades com o seguinte jardão: o rol taxativo mata. Creio que todos viram isso nas redes sociais ou televisão. O STJ, por sua vez, por maioria de votos, é importante que seja ressaltado, decidiu que o rol taxativo, em princípio, não mata. E não mata por quê? Porque, excepcionalmente, poderá ser ampliado esse rol taxativo, observadas determinadas condições que deverão ser provadas pelo usuário do seguro ou plano de saúde. O entendimento, hoje majoritário no STJ, é de que, primeiro, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. E segundo, a operadora de plano e seguro de saúde não está obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz e efetivo, independente se o médico assistente indicou outro tratamento. É preciso ressaltar que a ministra Nancy Andrighi, que após pedido de vista proferiu voto vencido no STJ, nesse julgamento de junho, ponderou ser contraditório que a Agência Nacional de Saúde, ao defender a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde, considerar a incerteza sobre os riscos assumidos pelas operadoras de plano de saúde e, ao mesmo tempo, desconsiderar que tal solução, ou seja, a taxatividade, implica na transferência dessa mesma incerteza para o consumidor aderente, sobre o qual vão passar a recair os riscos que ele, consumidor, hipossuficiente, diferentemente daquelas operadoras de plano de saúde, não tem condições de antever. Um primeiro enfoque que trago a vocês é a respeito dos conflitos de interesses que surgem no uso dos planos e seguros contratados com as operadoras de planos de saúde. Um questionamento que foi feito nesse julgamento do STJ: planos e seguros de saúde são negócios lucrativos? E a resposta é, sem dúvida. Tanto aqueles que entendem que é taxativo ou exemplificativo, todos são unânimes de dizer que é. E assim deve ser, porque se trata de um negócio privado. E para que haja melhoria, competitividade no mercado, melhoria de preços, é importante que haja lucratividade, sim. É atratividade para o privado que explora essa atividade de saúde suplementar. Inclusive, o artigo 199 da Constituição, ele é claro e afirma que, aspas, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. E corrobora esse entendimento ainda o caput do artigo 170, que traz a livre iniciativa como fundamento da atividade econômica. Ou seja, esse negócio tem que ser lucrativo, sem dúvida. Todavia, não se pode esquecer que esse mercado ele é regulado pela mão do Estado. Uma vez que também nos termos da Constituição, mas agora do artigo 197, a prestação de serviços de saúde privada são de relevância pública. Está expressamente dito isso na Constituição. Logo, se são de relevância pública, sempre deve atender o interesse público primário. E o que se entende por interesse público primário? O interesse público primário é o bem comum, é o bem de todos. A amplitude da cobertura no âmbito da saúde suplementar é matéria de especial significado
para a ordem social e para a segurança jurídica. Sem falar que ela afetará diretamente a própria prestação dos serviços do SUS, do Sistema Único de Saúde. Prova disso foi a preocupação do Conselho Nacional de Saúde, a CNS, com o julgamento do STJ. E nos autos desse julgamento dos embargos de divergência, defendeu inclusive que o rol de procedimentos da ANS deve ser considerado exemplificativo. Ou seja, o Poder Executivo Nacional entende que esse rol é exemplificativo. Quem não entende é a ANS. De um lado, alega-se que a indefinição da cobertura, acaso considere-se o rol como exemplificativo, tem um potencial de causar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde. E, por decorrência, inviabilizar a oferta de planos de saúde, comprometendo o próprio direito dos consumidores e a proteção constitucional à saúde. Esse é um ponto de vista. Por outro lado, está a situação jurídica do usuário de plano de seguro de saúde, sendo notória, e ninguém discorda disso, a defasagem na atualização da lista, por isso modificaram a lei agora, diminuindo os prazos, bem como a abusividade de contratos de adesão elaborados pelas operadoras, volta e meia com exclusão ou limitação de diversos tratamentos ou procedimentos. Oportuno recordar um manancial legislativo que deve ser observado para que o juiz e o jurista, né, o operador do direito, possa formar o seu convencimento acerca do que pensa sobre o tema. Ou seja, o que você pensa? O rol é exemplificativo, ele é taxativo e por quê? No âmbito constitucional é importante lembrar o artigo 1º, incisos 2 e 3 da Constituição, que tratam dos princípios fundamentais da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Também é importante o artigo 3º, como já falei, os objetivos fundamentais, em especial a busca do bem comum. O artigo 5º, caput, que trata da inviolabilidade do direito à vida. O artigo 5º, inciso 32, que diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O artigo 6º, que diz e enuncia como direito social fundamental a saúde. O artigo 24, inciso 12, que tratando da competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção e defesa da saúde. O artigo 170 caput, que, como eu já falei, traz a livre iniciativa como um fundamento da ordem econômica. Mas também o artigo 170, inciso 5º, que trata da proteção ao consumidor como um princípio geral da atividade econômica. O artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E inclui aí a saúde privada, é claro. O artigo 197, que diz que é de relevância pública os serviços de saúde prestados pelos privados. O artigo 199, que diz a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. E é bom lembrar, esse artigo 199, ele foi regulamentado pela Lei dos Planos de Saúde, Lei 9656 de 1998. Ainda no plano constitucional, temos a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em especial o artigo 25 do Decreto 6949 de 2009, que foi introduzido no ordenamento jurídico com status de emenda constitucional por conta do parágrafo 3º do artigo 5º. No plano, vamos descer a pirâmide, saímos do plano constitucional, vamos às normas supralegais, também chamadas de normas de sobredireito. Temos o artigo 5º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Olha aqui, novamente, o objetivo fundamental também expresso na LINDB. E além disso, o artigo 20 da LINDB, que diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. No âmbito de normas infraconstitucionais, é importante referir, primeiro, a Lei dos Planos de Saúde, de 1998. Segundo, a Lei 9961 de 2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 51, inciso 4º, que trata de cláusulas abusivas, e o artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor. Também a Lei 12.764 de 2012, que é o Estatuto do Autista, né, que vai se aplicar aquelas situações de plano de seguro de saúde em que o usuário é portador de transtorno do espectro autista, o chamado TEA. A Lei 8.069 de 90, que é o ECA, né, e em especial o parágrafo 5º, introduzido no artigo 14, pela Lei 13.438 de 2017, que impõe exames para detecção de doenças já desde o bebezinho, né? Isso está previsto no ECA. A Lei 13.146 de 2015, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que é fruto da Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, que eu já referi. E, por fim, no âmbito infraconstitucional, refiro ainda o artigo 421 do Código Civil, que trata da função social do contrato de prestação de serviços de saúde, né? Aliás, da função social dos contratos de uma forma geral. Além disso, baixando na pirâmide, normas constitucionais, supralegais, infraconstitucionais, agora normas regulamentares. Existem outras, mas para a nossa temática é importante frisar a Resolução Normativa ANS 465 de 2021, já referida. E ainda, não é norma, mas eu refiro, a súmula 608 do STJ, muito importante, porque ela diz o seguinte: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A pergunta é: qual é o melhor tratamento para a enfermidade do usuário? Qual é o melhor tratamento para a não progressão ou para a cura da enfermidade? O tratamento que foi prescrito pelo médico assistente ou o tratamento ou procedimento que está dentro da cobertura do plano ou seguro de saúde? São dois embargos de divergência. Para frisar, o primeiro, embargo de divergência 1.886.929 e o segundo, o embargo de divergência 1.889.702, os dois julgados em junho desse ano pela segunda sessão do STJ. Observa-se que nesses julgamentos, além de existirem interesses rivalizados entre operadoras e usuários da saúde suplementar, também é flagrante no julgamento a divergência entre os ministros para a correta solução da lide. Em uma síntese, flagra-se no julgamento a existência de uma polaridade. De um lado, o eminente relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explana com propriedade uma que eu chamo uma visão econômica do direito, preocupado com a impossibilidade de precificação adequada nos contratos de prestação de serviços de saúde, acaso mantido o entendimento pela taxatividade do rol, com potencial de afetar a oferta do produto, segundo sua excelência, e causar dano à coletividade, face ao risco de elevação exponencial das mensalidades dos planos. No polo diametralmente oposto, com uma visão que eu chamo de uma visão mais social e constitucional do direito à saúde, a eminente ministra Nancy Andrighi. Para quem, primeiro, reconhecer a taxatividade do rol é aceitar a exorbitância do poder regulamentar da ANS e, por conseguinte, uma usurpação de competência legislativa da União. E segundo, sua excelência, a ministra Nancy Andrighi, diz que o fornecimento de serviços privados de saúde deve dar-se de acordo com as finalidades da Carta da República. Logo, sua excelência entende que o rol de procedimentos de eventos de saúde da ANS, enquanto referência básica para os fins dispostos na Lei dos Planos de Saúde, tem natureza exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza a política de saúde idealizada pelo Constituinte. Se realiza a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, isso é uma realidade. A função social do contrato de assistência privada à saúde, bem como se mantém a harmonia e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores desse serviço, de modo a satisfazer substancialmente o objetivo da Política Nacional de Relações de Consumo. É preciso frisar que quando o legislador transfere para a ANS a função de definir a amplitude das coberturas assistenciais, não cabe àquele órgão regulador, a pretexto de fazê-lo,
criar limites à cobertura não determinada pela lei, de modo a restringir o direito à saúde assegurado ao consumidor aderente, porque ele frustra, assim, a própria finalidade do contrato de assistência suplementar. Fica mais fácil de entender o raciocínio que defende o limite material do poder normativo da ANS a partir da seguinte pergunta: qual é a cobertura determinada pela lei dos planos de saúde? E a resposta é a seguinte: o legislador federal, nos artigos 10 e 12 da Lei dos Planos de Saúde, instituiu algo que ele chama de plano referência, que impõe às operadoras cobertura obrigatória de tratamentos de todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, conhecida como CID, observada a amplitude prevista para o segmento contratado. A história é a seguinte: existem algumas modalidades de plano de saúde a serem contratados e, dentro dessa modalidade, está coberta todas as doenças previstas no CID. Essas modalidades, também chamado de segmentação horizontal, são as seguintes. Primeira, internação hospitalar. Segundo, ambulatorial. Terceiro, obstétrico. E quarta, modalidade odontológica. Certo? Nos termos do artigo 12 da Lei dos Planos de Saúde, e excepcionadas as hipóteses previstas no artigo 10, todo o resto está coberto, está abarcado pela cobertura do plano de saúde. Esse raciocínio de que está abarcado pela cobertura, tudo que está previsto no artigo 12, com as exceções do artigo 10, ele é reforçado também no artigo 16, inciso 6º da Lei dos Planos de Saúde, que impõe a indicação clara nos contratos dos eventos cobertos e daqueles excluídos. Contudo, não obstante todos esse fundamento legal e argumentos, não foi esse o entendimento majoritário do STJ, tendo a segunda sessão decidido pela taxatividade do rol da ANS. A maioria dos ministros seguiu o voto do ministro relator, ministro Luiz Felipe Salomão, com adequações sugeridas pelo ministro Vilas Boas Cueva, que tentou traçar, na verdade, uma regra de taxatividade, mas mitigada por exceções. Se a hipótese é ou não de excepcionalidade, isso vai demandar ações judiciais, recursos, posições do STJ, dos tribunais primeiro, depois do STJ a respeito disso, e nesse meio do caminho vai haver, sem dúvida nenhuma, um desamparo a muitos usuários de planos de seguro de saúde. Tratando-se de usuário autista, há uma legislação especial protetiva, que é a Lei 12.764 de 2012, o denominado Estatuto do Autista. E no meu ponto de vista, no ponto de vista desse jurista, o enfrentamento dessa amplitude ou não do plano de saúde, da cobertura do plano de saúde, também pela perspectiva da lei protetiva aos autistas, ainda não foi feito pelo STJ. Portanto, aí há lugar para um distinguish, para uma distinção e eventuais questionamentos ainda a chegarem no STJ para enfrentamento do tema. Por exemplo, o tema limites materiais do poder normativo das agências reguladoras. Há uma vasta jurisprudência do Supremo Tribunal a respeito disso, e toda ela sempre no sentido de que a agência reguladora não pode, na verdade, assumir competência legislativa que não é dela, esvaziando a competência do legislador, e também não pode traçar normativas que conflitem com a lei regulamentando. Um outro tema interessante também, já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, diz com o recurso extraordinário 948-634 do Rio Grande do Sul, que gerou o tema 126, que é a respeito da aplicabilidade ou não da lei dos planos de saúde, que é de 1998, aos contratos anteriores, entendendo o Supremo Tribunal Federal favoravelmente às operadoras de que não é possível essa aplicação retroativa, e está corretíssimo, face à garantia do ato jurídico. A legislação foi modificada, a lei dos planos de saúde, para dizer que se a pessoa tem plano de saúde e ela foi, por exemplo, numa emergência atendida no SUS, como ela tem plano de saúde, o plano de saúde deve ressarcir ao SUS esse atendimento. Isso foi questionado. Rumando para o fim da exposição, ninguém tem dúvida que essa temática tem dimensão constitucional, ou seja, dimensão constitucional da questão relativa
a definição da abrangência da cobertura dos planos de saúde. Fiz a incursão na atual jurisprudência do STF acerca da saúde suplementar exatamente porque, depois do julgamento do STJ, em data recentíssima, a Associação Brasileira de Proteção aos Consumidores de Planos e Sistema de Saúde, Saúde Brasil, e o Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, o CRPD, ajuizaram respectivamente as ações diretas de inconstitucionalidade 7088, que foi ajuizada em março desse ano, e 7183, que foi ajuizada em julho de 2022, portanto, nesse mês. Questionam, nessas ações diretas, a competência da ANS para restringir a amplitude da cobertura obrigatória nos planos de saúde e a legitimidade do procedimento administrativo conduzido pela autarquia para atualização do rol de tratamentos exigíveis, à luz da cláusula constitucional da proteção à saúde. Afirma-se nessas ações que a existência de um rol limitador é potencialmente lesiva a direitos fundamentais dos usuários de planos de saúde, tendo em vista a morosidade no procedimento de atualização, a defasagem do conteúdo em relação às melhores terapias disponíveis. As ações foram distribuídas ao ministro Barroso, que convocou a audiência pública, marcada já para os dias 26 e 27 de setembro deste ano. A intenção do ministro, dito no voto, na decisão, é abrir o diálogo, ouvir a todos, ouvir toda a sociedade e equacionar, depois disso, a controvérsia constitucional. A análise dessas petições iniciais, e eu a fiz, das ações diretas, revela uma argumentação muito próxima à utilizada pela corrente minoritária lá no STJ, ou seja, principalmente pelo voto da ministra Nancy Andrighi, no julgamento dos embargos de divergência acima analisados. Concluo a minha exposição relembrando a vocês a primeira premissa. Direito é processo de adaptação social, é resolução de problemas concretos. Temos aqui um hard case, um problema concreto a ser resolvido. E segundo, a solução deste problema entregue agora no tão achacado ultimamente Supremo Tribunal Federal, e aqui eu coloco a minha posição pessoal, né? Sou fã do Supremo Tribunal Federal, entendo que no Estado democrático de direito todos estamos sub lege, e estar sub lege estar submetido ao intérprete último da Constituição. Confio que virá uma decisão ponderada e que realmente concretize o direito dos consumidores, usuários dos planos de saúde, o direito à saúde e coloque nos trilhos novamente essa situação da taxatividade ou não do rol de procedimentos da ANS. Muito obrigado.